Olá a todos e todas aqui do programa Entre Elas, da Escola Superior de Advocacia, OAB São Paulo. Eu sou a professora Paula Monteiro Danese, coordenadora do programa Entre Elas, e hoje eu tenho a honra e a alegria de receber a minha querida amiga, doutora e professora Luísa Araújo, que é advogada com experiência profissional em compliance, direitos humanos e internet, especialista em direitos humanos e mestre em direito internacional pela Universidade de Coimbra. Foi pesquisadora da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, é professora convidada da Escola Superior de Advocacia, da EBRAD e da ASP. Querida Luíse, é um prazer enorme tê-la aqui conosco. Seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada, Paula. Realmente, para mim é um grande prazer, uma honra participar hoje desse programa, que você tem colocado só pessoas de calibre, né, para falar, grandes mulheres aí. Então, para mim é uma inspiração participar hoje aqui do programa. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. E hoje a gente vai falar de um tema que está todo mundo falando sobre, né? Que é um questionamento constante. Temos aí vários debates jurídicos sobre, debates sociológicos sobre, e eu tenho certeza que a sua contribuição será muito significativa para entender melhor essa temática, que é a questão de fake news, a questão da liberdade de expressão na internet, a questão de discurso de ódio. E a gente começa com a ideia de liberdade de expressão na internet, porque quando a gente pensa, né, na ideia de liberdade de expressão lá no começo, surgimento aí dos direitos individuais, a gente vai pensar na parte física, né? Eu falando na rua, eu me manifestando sobre, e hoje a internet trouxe um novo movimento. Como é que é isso, Luíse? Acho que primeiro, para a gente começar falando de liberdade de expressão, a gente tem que falar da democracia, né? Sem a democracia não existe liberdade de expressão. Seja na internet, seja no mundo real, virtual, não há liberdade de expressão sem a democracia. E eu acho bem legal uma frase que a professora Flávia Piovesan fala, que a liberdade de expressão ela é a pedra angular da democracia, né? Então, é a base do ambiente democrático. Em países ditatoriais não há democracia, não há a democracia digital, que a gente diz, a liberdade da expressão na internet. Então, acho que a gente precisa começar falando disso, da importância de ter uma democracia para a gente expressar a nossa liberdade de expressão. E a livre manifestação de pensamento, ela é uma das garantias individuais que a gente tem, tanto no âmbito constitucional brasileiro, no âmbito internacional dos direitos humanos. A Constituição, ela traz isso no seu artigo 5º, e a gente, quando pensa também no plano internacional, a gente tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que já falou isso há muito tempo, né, no artigo 19, que trata da liberdade de expressão, da liberdade de opinião. E aí a gente também tem no campo interamericano a Convenção Americana de Direitos Humanos, no seu artigo 13, que também fala da liberdade de expressão. Então, quando a gente fala do direito em si, dessa liberdade, a gente tem vários documentos nacionais e internacionais que nos dão essa liberdade. E aí, quando a gente pensa na internet, eu acho importante contextualizar, né? O que é a internet, como que ela surgiu? Porque a internet ela tem um poder muito grande. Eu acho que o principal poder que ela tem é o de aproximar as pessoas, né? Sites, as plataformas de interação social, as conhecidas mídias sociais que permitiram que a conexão e a aproximação de pessoas ficasse tão mais fácil, né? A gente hoje tem contato com pessoas em segundos do outro lado do mundo, como é o nosso caso agora. E antes a internet ela era usada mais como e-mail, né? A gente tem a internet que surgiu ali no conceito no período pós-guerra, e depois a internet no âmbito empresarial, para uso de e-mails, para ajudar a execução de serviços. E aí depois a gente tem as redes sociais, começa com Orkut, com MySpace, depois a gente tem o Facebook, que até hoje tem muita força, Instagram, TikTok e assim por diante, LinkedIn, que é uma plataforma para contato de trabalho, mas é uma plataforma onde se exerce a liberdade de expressão, ali você pode colocar sua opinião e assim por diante. Então, essas redes sociais, elas surgem como um palco, né, da vida real. As pessoas vendem, elas compram, elas conversam, elas obtêm informações, notícias, elas conseguem seguir os seus ídolos, seus políticos preferidos, as pessoas que elas, às vezes, só tinham contato por meio de jornal, por meio da TV, né? E hoje elas têm acesso às pessoas de forma muito fácil por meio da internet. E eu acho que o mais importante é que a internet ela fortaleceu a liberdade de expressão. Então, a liberdade de expressão com a internet, ela ficou ainda mais forte.
embora a gente ainda tenha ataques, né? Muitos ataques que depois a gente pode até se aprofundar mais no conceito de legislação, de regulamentação e assim por diante. Mas a gente tem que pensar, então, que a vida virtual e a vida real, elas já não são mais coisas diferentes, elas se uniram. Uma coisa não está mais desconectada da outra. E quando a gente toma liberdade para falar algo na vida real, a gente tem essa liberdade também para falar algo na vida virtual, né? Antigamente a gente usava os panfletos para fazer manifestação, para organizar um evento e assim por diante. Hoje a gente consegue organizar tudo pela internet. A reunião, aquele exercício do direito à manifestação, o exercício do direito à reunião, a gente consegue fazer inclusive pela internet. Então, um direito ele está relacionado ao outro, e a liberdade de expressão é o que mais fortalece todos esses outros, né? Só que o que acontece é que muita gente acha que a internet é a terra de ninguém, que a liberdade de expressão ela é plena, é um direito absoluto, que você pode falar tudo pela internet. Então, as pessoas às vezes usam mal a internet. Quando eu falo mau uso, muita gente tem a percepção de que a internet apenas para praticar crime, né? E às vezes o mau uso pode ser por meio da desinformação. Você compartilhar uma coisa que é mentirosa, uma notícia mentirosa, fake news, você gera desinformação. Você pode causar danos por meio disso, né? E também tem o discurso de ódio. E aí as pessoas elas precisam entender que o direito ele acompanha as mudanças sociais, ele evolui junto com essas mudanças, né? Então, a liberdade de expressão, que às vezes a gente pensa que é muito plena, que ela abarca tudo, a gente está ali coberto por ela para falar tudo que a gente pensa, que a gente quer, não é bem assim. Então, a legislação hoje, ela cobre o preconceito, o estelionato, a difamação, a calúnia, aquelas coisas que acontecem na vida real, que também acontecem na vida virtual, né? E então, quando a gente pensa, por exemplo, em fazer uma piada, que às vezes a gente pode fazer ali num núcleo fechado de pessoas, que é às vezes até uma opinião, ela vai atingir ali a opinião só de algumas pessoas. Quando a gente faz essa piada na internet, numa plataforma digital, numa mídia social, ela vai atingir muita gente. Então, as piadas hoje, às vezes as pessoas falam, tem um mimimi, né? Agora, as pessoas começaram a se apropriar de um conceito que sequer se sabe o que significa, o tal do mimimi. Mas, na verdade, sim, essas falas, elas criam problemas. E aí, quando você faz uma piada na internet, você pode gerar um bullying, você pode gerar um problema, um preconceito. E aí, quando a gente pensa, né, o que é fake news e o que é discurso de ódio, o discurso de ódio, ele nada mais é que a promoção da violência, da discriminação, do preconceito em relação a um grupo, ou uma classe social, ou uma pessoa. E geralmente isso acontece em razão de suas características humanas, e às vezes características, essas políticas, características sociais, e que gera problemas, né? Já as fake news, que são notícias falsas, são informações usadas para a desinformação, elas enganam as pessoas, elas causam a tal da disinformation, né, que a gente fala, desinformação, porque ela, às vezes, não só gera uma mentira, como ela também pode gerar problemas, ela pode gerar o preconceito, né, a difamação, ela pode gerar problemas que transcendem o mundo virtual e vão para o mundo real. E as fake news, por exemplo, quando a gente fala em informações falsas, elas sempre existiram, né? As fofocas sempre existiram. Acontece que com o poder da internet, essa difusão é muito mais rápido. Então, obviamente, o interesse com a manipulação, ele começou a se apropriar das fake news, né? O discurso político, aqueles que têm interesse de enganar as pessoas sobre um determinado direito, ou sobre um determinado medicamento, sobre um evento e assim por diante. Então, quando a gente pensa em liberdade de expressão, é importante a gente pensar nisso tudo, né? O que ela abarca na internet? Realmente é muita coisa que a gente pensa hoje sobre a internet, a questão do jeito da personalidade hoje também é exercido na internet. E a pandemia trouxe muito isso, né? Eu fico pensando como a gente está. Eu tenho a Paula aqui, a Paula da internet, né? Eu sou uma pessoa que. E a gente perdeu também um pouco desse controle. O que eu falo hoje no pessoal, e se eu estiver falando aqui na internet,
até onde isso vai, né? Como que isso pode ser lido, afinal de contas, e outras formas que a gente vê de discursos sendo modificados, né? A própria na questão da fala, são coisas realmente bem absurdas. E a gente vê que, infelizmente, não é algo que está diminuindo, né? A gente está tendo uma conscientização talvez maior. Mas aí, Luiz, como que a gente enxerga de uma forma direta essa questão da fake news, do discurso de ódio, sendo aí violadores de direitos humanos? Olha, quando a gente pensa no exercício da liberdade de expressão, é um exercício importante, mas que também acaba violando direitos. E aí a gente pensa, por exemplo, em fake news e discurso de ódio. Vamos usar um exemplo, assim, uma situação hipotética. Um político, ele publica uma informação falando que os chineses estão espalhando coronavírus pelo Brasil e que eles são perigosos. A gente tem aí uma informação perigosa que provavelmente não tem uma fonte, não é confiável, a fonte é ele mesmo, né? Porém, para muitas pessoas, pessoas leigas que confiam na palavra dessa pessoa, dessa personalidade, eles vão acreditar, eles vão passar essa informação para frente. E essa informação, ela pode gerar uma onda de violência, de intolerância contra os chineses. E isso pode acontecer com qualquer outra pessoa. Pode gerar transfobia, feminicídio, racismo e outras formas de preconceito. Então, quando a gente pensa na violação de direitos humanos, sim, discurso de ódio, fake news, eles violam direitos humanos. Uma informação falsa, ela pode acabar impedindo o correto acesso à saúde. Se você fala que a pessoa precisa tomar tal remédio e a pessoa confia, acredita, ela pode tomar aquele remédio, pode passar mal. Ah, não vá no hospital, não faça isso. Vai violar o acesso à saúde. Não assista tal canal de TV, não leia tal jornal. Você viola o acesso à informação da pessoa, assim como o acesso à educação e outros tipos de direitos. Então, quando a gente pensa nos efeitos, nos impactos, tem muitos efeitos danosos nas vidas das pessoas, né? E que essas pessoas dependem de direitos. E isso eu acho que, inclusive, é uma coisa que todos devem pensar, porque às vezes as pessoas pensam que a internet é terra de ninguém, né? Que a internet não tem lei. Porém, a internet, sim, ela tem lei. E as pessoas precisam internalizar isso. A internet, ela tem regras de comportamento. Óbvio que nem todas as plataformas digitais têm regras restritas, né? Até porque existe uma linha muito tênue entre você proibir determinado discurso e você violar a liberdade de expressão. Então, obviamente, nenhuma plataforma vai querer que as pessoas postem lá preconceito, discurso de ódio. Então, existem essas regras, essas políticas, só que, ao mesmo tempo, também existem as leis, como eu disse, né? O direito, ele evolui, ele caminha junto com as nossas mudanças. Então, hoje, a gente pensando no campo penal, no campo civil, a gente tem legislação que combate o discurso de ódio, seja a difamação, calúnia, injúria, e sem contar, possível, os recursos que a gente tem para pedir esses danos, né, para reparar os danos causados. Com certeza. E sobre essa questão de danos, eu acho interessante até mencionar essa parte. A gente tem visto realmente que a questão da fake news ela gera também um contexto de violência. Na questão da pandemia, foi o que? Acho que há 2 semanas que teve um ataque em pessoas orientais, né? A gente tem visto isso. Exatamente. Com frequência. E sem nenhuma base, sem nenhum fundamento, como um incentivo à própria violência em si. Mas, além, a gente tem essa questão da regulamentação, que a gente vai falar logo mais, mas é uma dificuldade também agora você não saber quem é que está do outro lado, né? Até você encontrar a questão do bullying, virou um cyberbullying. Como é que eu vou saber que aquela pessoa, quem ela é, identificar, né? E aí, por isso a importância de dados para saber quem são essas pessoas em investigação, mas qual é o limite dessa investigação penal? São coisas que é de você ver uma discussão mais profunda sobre isso, Luiz? Claro.
Eu acho que, assim, quando a gente pensa, por exemplo, nas fake news, que a gente no Brasil tem uma discussão muito grande hoje, né, com o Senado aprovando no ano passado a PL das fake news, que é a PL 2630, é bem problemático, porque a gente vê que os políticos, principalmente aqueles que sofrem, né, com as fake news, eles querem aprovar uma legislação para proteger eles das fake news, e às vezes eles querem tratar um tema bastante polêmico, no calor da emoção, com uma solução fácil. E é um problema complexo. Então, por exemplo, esse projeto ele fala em prisão, ele fala em obrigações das plataformas digitais, regulamentação das plataformas digitais. Ele há mecanismos efetivos para combater as fake news, né? O Marco Civil, por exemplo, no Brasil, já entrando no âmbito da regulamentação, ele trouxe já a separação das responsabilidades das redes sociais, né? O que é responsabilidade da rede social e o que é responsabilidade do usuário. Então, as redes sociais, elas também não podem ser culpadas por todo e qualquer post, por todo e qualquer conteúdo que tem na sua rede social, porque senão fica inviável o exercício daquela atividade, fica inviável, inclusive, para o próprio usuário, né? Então, o que a gente precisa pensar é em ouvir a sociedade civil, ouvir os especialistas, os estudiosos. A maioria dos estudiosos, dos especialistas no âmbito dos direitos digitais, da internet, eles falam que esse projeto ele é muito problemático, porque ele pode gerar uma reprimenda da liberdade de expressão, né? Quem vai ser a pessoa que vai definir que aquilo é verdade ou não, no fim das contas? A gente quer colocar essa responsabilidade nas plataformas digitais, ou a gente quer que alguém de fora apareça e fale, isso é verdade, isso é mentira, certo? Então, assim, como eu disse, né, é uma linha muito tênue entre você coibir e, ao mesmo tempo, você reprimir o exercício da liberdade de expressão. Eu acho que é um assunto que precisa ser tratado com muita cautela. Acho que existem outros países que já avançaram com algumas leis nesse sentido, mas que acabam vendo depois que não é tão vantajoso. Então, assim, eu acho que sim, é importante combater as fake news, mas é preciso trazer soluções e não simplesmente querer punir, sabe? É igual que a gente pensa no campo penal, né? A punição, por si só, ela resolve o problema? Eu acho esse excelente ponto. Acho que a ideia de regulamentação da internet ela funciona muito melhor, porque mesmo a gente já sabe que qualquer forma de repressão pode significar um passo negativo para a própria liberdade de expressão. Ou seja, como é que eu vou saber se está reprimindo ou se você está prevenindo as pessoas de falarem algo e você acaba trazendo uma desculpa nesse sentido? Então, fica muito complicado você achar um equilíbrio nesse ponto, e aí fica muito fácil para você pender para, não, agora as redes sociais que quem controla é o governo, etc., e isso sendo um mecanismo de controle ao invés de mecanismo de conexão, que é a própria ideia, né, das redes sociais. Mas você tratou um pouco sobre essa questão do Marco Civil, falou um pouco sobre a LGPD. Quais os instrumentos aí que a gente pode se apoiar, né, nesses dois pontos, tanto nacionalmente quanto internacionalmente? No plano nacional, eu acho que, como eu já mencionei, a gente tem uma gama, né, de legislação. A gente tem muitos... A nossa própria Constituição, ela é muito forte no sentido do uso da liberdade de expressão. Porém, ao mesmo tempo, aquilo que você faz no mundo real e aquilo que você faz no mundo virtual, eles estão relacionados. Então, se uma pessoa ela pratica o crime de calúnia, ela falou que você fez um crime, que você fez isso, que você fez aquilo, ou a de própria difamação, na internet, ela pode ser reprimida no campo da justiça. Então, a gente tem os dispositivos penais, né, que, na maioria das vezes, que envolve fake news e discurso de ódio, é relacionado à calúnia, à difamação, à injúria, e bem como a gente também tem uma lei que é de 1989, se não me engano, que é a Lei de Combate ao Preconceito também. Então, a gente, no campo da criminalização, se é que posso assim dizer, e no campo da reparação, a gente está bem amparado, né? E aí, pensando
para as plataformas digitais, a gente tem o Marco Civil da Internet também, que é muito claro quando diz que a responsabilidade do provedor, né, da internet, do provedor, eu digo, da plataforma digital, é somente quando você já exerceu o seu direito de report, né, você já tentou retirar aquele conteúdo pela via administrativa, a gente pode dizer assim, e você não conseguiu. E ainda assim, o próprio Marco Civil da Internet causa muita confusão no Brasil, porque um juiz aplica de uma forma, outro juiz aplica de outra forma. Tem juiz que condena a plataforma digital quando não é para condenar, e tem juiz que simplesmente não usa o Marco Civil, simplesmente vai pelo que ele acha que é certo. Então, assim, já é muito fraco o que a gente tem de regulamentação. E aí querem gerar mais regulamentações. Mas, assim, o Marco Civil, ele já é muito importante do ponto de vista de responsabilidades. Então, ele dá a oportunidade para o usuário, para ele tentar resolver isso na via administrativa, né, de uma forma mais rápida e eficaz do que recorrer à justiça. Então, eu acho que criar muitas normas também para resolver, às vezes, problemas que a gente já tem normas para resolver, não faria muito sentido. Porque, como eu disse, eu acho que uma coisa não está dissociada da outra, né? O mundo real e o mundo virtual. Concordo plenamente com toda essa parte. Eu acho que falta ainda precedentes, né? Faltam precedentes para a gente poder ter aí uma visão completa de como que o judiciário está tratando. Uma questão recente de pensar, na Marco Civil da Internet, 2013, lei de proteção de dados só no passado, né? Ela foi para 2020, então algo que a gente vai vendo aí os tribunais se atualizando nesse sentido na questão de proteção de direitos, tendo aí, como a professora Luiz falou desde o começo, tendo aí como esfera o artigo 5º da Constituição. Em relação a vocês fizerem um direito aí comparado, a gente está num caminho positivo, se a gente pensar na questão da União Europeia, como é que a gente estaria nesse aspecto de regulamentação? Eu acho que o Marco Civil ele foi muito importante. Acho que a Lei Geral de Proteção de Dados também é muito importante quando a gente pensa em proteção dos dados pessoais, né, das pessoas. Então, as plataformas digitais, principalmente, elas já estavam usando esse framework, né, que outras legislações tinham. Por exemplo, aqui a Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Então, eles já estavam atualizados nesse sentido quando a gente lançou no Brasil. Então, acho que, pensando na proteção de dados, a gente está muito bem. E no Marco Civil também, sabe? Em relação à responsabilidade. A única questão é como se aplica, né? Eu acho que é isso que é o maior problema no Brasil hoje, porque é uma confusão, assim. Eu acho que é um dos países que mais tem litigância no sentido de querer sempre condenar as plataformas digitais. Eu quero os dados do usuário tal, por tal motivo, e se você não me dá os usuários, eu vou derrubar sua rede social por 2, 3 dias, como a gente já viu acontecer isso no Brasil, né? Quando a gente ficou sem um WhatsApp, por exemplo. Então, quando uma empresa ela se compromete em proteger os dados do usuário, ela se compromete em falar, olha, você pode usar a nossa plataforma, você tem criptografia de ponta a ponta, nenhum hacker vai entrar e vai acessar suas conversas, vai ouvir suas conversas, só que ao mesmo tempo o judiciário vem e quer quebrar isso. Então, eu acho que no Brasil o que a gente precisa é mais a mudança de mentalidade, sabe? Os Estados Unidos, por exemplo, está caminhando para isso, ainda não tem. A Califórnia teve recentemente uma legislação nesse sentido, então a gente precisa usar os bons exemplos e também resguardar as boas normas que a gente tem hoje no Brasil. Porque criar norma por criar, eu acho que não resolve. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, no plano internacional, a gente pensa em ONU, né, e cortes internacionais. As cortes internacionais já vêm também tratando da liberdade de expressão na internet, a ONU vem tratando da liberdade de expressão na internet. A gente não tem tratados específicos sobre fake news e discurso de ódio. Nós temos os tratados internacionais já no âmbito dos direitos humanos que abordam, né,
os direitos específicos que eu já mencionei antes e que, ao mesmo tempo, protege esses direitos, que às vezes são violados por meio de fake news e discurso de ódio. Então, quando a gente fala em discurso de ódio, é muito mais fácil incluir dentro da proteção dos tratados internacionais. Já as fake news, ela vai um pouco além, né? Porque, como eu falei, é muito delicado tratar fake news, porque a gente vai ter que sempre ter alguém para falar o que é verdade e o que é mentira. E a ONU, ela vem lançando uma série de medidas para combater fake news, principalmente agora, no período de pandemia, né, que cresceu, ficou bem exponencial. Inclusive, a ONU criou uma nomenclatura específica para falar da desinformação durante a pandemia. Se eu não me engano, é infodemic, alguma coisa relacionada à pandemia, né? Então, ela tem trabalhado, tem feito parceria com empresas, tem feito parceria com jornalistas, exatamente para tentar fazer com que as pessoas tenham as informações certas nesse período de pandemia. A Unesco, por exemplo, lançou um Programa Internacional de Desenvolvimento de Comunicação. Em 2019, a Relatoria de Liberdade de Expressão da ONU fez, no seu relatório anual, ela também abordou a liberdade de expressão na internet e o discurso de ódio, como combater isso. E sempre a ONU também chama, né, essa responsabilidade para as plataformas digitais, pede compromisso, fala, olha, a gente precisa da ajuda de vocês para combater, né? Como que a gente vai tirar esse conteúdo da plataforma? Como que vocês estão se comprometendo? A alta comissariada da ONU também, a Michelle, no seu último discurso também falou sobre isso, a importância da internet, a importância de se combater informações falsas. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, nas próprias plataformas digitais, como que elas estão lidando com isso, eu posso citar, por exemplo, o Facebook, que recentemente lançou uma política corporativa de direitos humanos, que é algo inédito dentro do âmbito digital, e essa política está muito relacionada com os princípios orientadores da ONU sobre empresas de direitos humanos. E a ideia é justamente cumprir com os tratados internacionais, que é o que os princípios orientadores pedem, né, das empresas. Então, eles querem gerar a proteção de pessoas, gerar a proteção daqueles que estão na plataforma, proteção dos protetores de direitos humanos, né, fazer o due diligence, inclusive o Facebook, ele já está fazendo due diligence daquilo que qual que é o trabalho dele, né, as operações dele, analisar, dar liberdade para as pessoas de postar conteúdo. Então, o Facebook agora, ele é também pioneiro nesse sentido, porque tem um tribunal, né, um tribunal independente, é como se fosse uma ONU Independent Oversight Board, que faz análise de conteúdos, então experts de direitos humanos, experts em direitos digitais do mundo inteiro fazem parte desse board, e eles analisam o conteúdo da plataforma que as pessoas apelaram, né, assim por dizer, de uma forma mais fácil, e eles analisam o conteúdo e verificam se aquele conteúdo ele está violando direitos humanos, se aquele conteúdo violou direitos humanos por ter sido retirado ou violou direitos humanos por ter ficado na plataforma. Então, eles fazem uma análise muito interessante para garantir que as pessoas tenham a liberdade de expressão, para publicar conteúdo que está de acordo com a liberdade de expressão e conteúdo que violaria a liberdade de expressão e que violaria a política do próprio Facebook, porque o Facebook também tem política, assim como o TikTok, Twitter, todas essas plataformas digitais têm suas políticas. Só que o Facebook ainda foi além nesse comprometimento com os direitos internacionais de direitos humanos e se comprometeu com um board independente para fazer análise desses conteúdos. Então, eu acho que a tendência, não sei se é uma palavra correta, mas a tendência é que isso se torne cada vez mais comum entre as plataformas digitais e que a gente possa sempre ter essa liberdade de publicar o que a gente quer e com respeito às políticas da plataforma e respeito aos direitos humanos. Achei essa iniciativa incrível, realmente é importante divulgar essa boa prática, né, direitos humanos em empresas aí total nesse sentido, e como fazer valer aí princípios, para quem sempre pergunta, né, Luiz, a gente tem uma vasta história de perguntas, mas e direitos humanos, como é que se aplica? Mas se aplica assim, e direito internacional, e não sei o quê, então a gente tem essa perspectiva aí real, que é muito importante, né, de boas práticas na proteção de direitos humanos.
mas eu acho que é um grande passo realmente, mas ainda com inúmeros desafios de como que a plataforma ela pode coibir, já que haja, ou se ela tem mecanismos, ou se ela não deveria ter. Como é que eu posso também educar esse usuário, né, de que aquela informação, como é que eu faço, que eu acho que um dos problemas que até a ONU ressalta, né, como que a gente faz, num mundo tão conectado, em que a gente tem tão fácil acesso à informação, como é que eu faço que as pessoas busquem a informação corretamente, né, e é um desafio que as próprias plataformas devem ter aí também nas mãos. Como é que você enxerga isso, Luiz? E é bem o que você falou, é um desafio, né? Porque você tem o papel de garantir a liberdade de expressão e você tem o papel de proteger os usuários. Então, as plataformas digitais hoje, elas têm usuários crianças, né? Crianças, adolescentes. Então, como que você evita que determinado conteúdo chegue até uma criança? Como você evita que determinado vídeo, foto, que às vezes tem nudez, às vezes tem conteúdo gráfico, chegue até uma pessoa. Então, tem vários desafios. E aí, a partir disso, desses desafios, eles começam a aprender e construir suas políticas. Como eu disse, essas plataformas todas têm políticas, como se fosse lei, né? A gente tem a nossa lei no mundo real, eles têm as leis deles do mundo digital. Então, as pessoas, elas se obrigam a respeitar, a gente fala até termos, né, os termos de uso, é o contratinho ali, quando a gente vai criar o nosso perfil numa rede social, a gente precisa aceitar os termos de uso. E na maioria das vezes, embora ninguém lê, tá lá escrito, olha, você precisa seguir isso, aquilo, você precisa ter um nome verdadeiro, você precisa ter uma foto verdadeira, você precisa colocar os dados atualizados, porque caso você perca a sua senha, vamos supor, você tenha como recuperar, exatamente para garantir que a pessoa tenha esse acesso. E, ao mesmo tempo, tem o conteúdo, como eu disse, que às vezes pode facilmente ser considerado uma forma de violação de uma lei, de um direito, mas às vezes a forma que a pessoa publica, até de forma implícita às vezes, né? A pessoa coloca ali uma coisa implícita e você fica, será que isso é um discurso de ódio? Será que isso não é? E às vezes alguém que foi atingido por aquilo no âmbito real conseguiria, por exemplo, processar aquela pessoa, mas aquilo está implícito. Como você consegue definir? Então, assim, é realmente um desafio, né? O challenge para todas as plataformas digitais, só que eu acho que elas estão evoluindo muito no sentido de entender o que pode ficar e o que não pode ficar. Antigamente, a gente podia postar qualquer coisa em rede social, praticamente qualquer coisa, né? Por exemplo, o Twitter, ele tem uma política muito aberta, muito abrangente. Você pode publicar nudez, coisas, às vezes, que, por exemplo, o Facebook e o Instagram não aceitaria. Mas, ao mesmo tempo, o próprio Twitter vem se posicionando muito firme no sentido de combater violência, discurso de ódio. Então, a gente teve no ano passado uma situação muito emblemática quando aconteceu aquele movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos por conta da morte do George Floyd, e o Trump postou no Twitter, né, when the shooting starts, when the looting starts, the shooting starts, uma coisa assim, quando a baderna começa, o tiro também começa, no sentido que assim, se vocês fizerem baderna, a gente vai atirar, né? E o Twitter, uma das primeiras vezes, removeu aquele conteúdo de um chefe de Estado, talvez da maior nação aí, né, de força da liberdade de expressão do mundo, removeu aquele conteúdo exatamente porque entendeu o risco daquele conteúdo na plataforma, e exatamente por incitar a violência. O que acontece hoje é que muitas pessoas publicam informações e elas acham que aquela informação é tranquila de se publicar, mas por trás daquela informação tem uma incitação à violência, né? Como eu disse, o exemplo, por exemplo, os chineses estão passando coronavírus, estão contaminando. Mas espera aí, qual é a base disso, né? Qual é a base dessa informação? E o que pode gerar? Então, acho que as plataformas digitais, elas estão aprendendo com esse tipo de informação, principalmente agora com a pandemia, né? Tanta coisa nova surgiu, quanta informação nova surgiu, que a gente sequer tinha ideia. Então, eles estão trabalhando, pelo que eu tenho visto,
cada vez mais para conseguir abranger tudo de novo que aparece, e principalmente, né, o compromisso maior da plataforma digital é garantir que os usuários tenham proteção e, ao mesmo tempo, tenham liberdade de expressão. Realmente é bastante coisa aí que a gente tem no prato para aprimorar. Afinal de contas, é uma realidade que não vai mudar, né? O mundo digital veio para ficar, e quanto antes a gente souber lidar com esse mundo digital, melhor para nós, né? A ideia é que a gente possa conviver aí e respeitar os parâmetros de direitos humanos, já que nos expressamos virtualmente e presencialmente, que aqueles valores que nós temos no presencial que também aconteça no virtual. Mas antes de encerrar essa nossa conversa, que passou super rápido, como sempre, que é tão importante, que já dá outro encontro só para falar sobre isso. Qual outro insight você poderia dar para aquelas pessoas que não querem divulgar fake news, que querem saber se estão ou não compartilhando algo que vai gerar um discurso de ódio? Qual a dica que você daria para essas pessoas que estão nas redes e precisam aí se blindar nesse sentido para não pactuar com isso? Sim, eu acho que o principal caminho para você evitar de cair nas fake news, acho que até a pessoa mais informada do mundo, ela pode cair numa fake news, né? A gente fala, cair numa fake news, é até uma expressão engraçada, mas às vezes você vê um site que aparece ali no seu feed, né, de notícias, no Facebook, no Twitter, e você fala, é um site genuíno, né? Sei lá, folhapolitica.com, vamos supor. Então, a pessoa, quando olha aquilo, ela já associa, às vezes, a palavra folha com o jornal, política, não. Fala, então deve ser um canal de comunicação que vai me trazer informação. E, às vezes, não é. A verdade é que, cada vez mais, as pessoas estão criando sites, criando blogs, e publicando notícias. E, assim, não é errado criar um site, criar um blog para publicar notícias. Como eu disse, é uma forma de liberdade de opinião e de expressão. O problema é quando essa informação tem conteúdo inflamatório, quando essa informação ela ataca alguém, né? Quando ela não é simplesmente imparcial, tá ali só transmitindo uma informação. Então, acho que o principal ponto é quando você vê um site que você não tem certeza se é verdadeiro ou não, pesquise. Tenta entender se realmente é uma fonte genuína. E segundo, se a informação ela tem um ataque direto, se ela está ali trazendo um conteúdo inflamatório como esse que eu dei exemplo, né, contra chineses, pode ser contra LGBTs, contra negros, contra mulheres, já desconfie também, porque qualquer fonte de jornal, fonte de notícia, não vai trazer um conteúdo inflamatório desse jeito. Pode sim, às vezes, reportar informações que aconteceram, mas raramente vai atacar alguém. Então, a gente tem hoje muitos sites que eles são sites verificadores de fatos. Então, esses verificadores de fato, inclusive, são parceiros de várias plataformas digitais. As plataformas digitais, inclusive, estão dando abertura para esses verificadores de fato, que são independentes, para eles verificarem as notícias. Então, esses verificadores de fato também são um caminho para você ter certeza ou não. E segundo, em relação ao discurso de ódio, é tentar entender se aquele discurso ele está atacando um grupo de pessoas, uma minoria, se ele está atacando alguém com base na raça, se ele está atacando nas características inerentes do ser humano, né? Seja uma característica física, uma característica social, e aí sempre tentar entender que aquilo pode sim afetar alguém. Pode ser que para você é uma brincadeira, mas para uma outra pessoa pode ser algo violento. Maravilha, Luiz. Acho que essa é uma importante dica aí para quem está acompanhando essa evolução, né, das redes sociais e também preocupado, como nós também estamos, com a questão da fake news e o discurso de ódio, e acompanhar a legislação, acompanhar aí os julgados, acompanhar aí os jornalistas, né, nesse sentido. Acho que é um ponto que a mídia e o direito não se dissociam, tem que caminhar junto, um diálogo aí bem aberto, e a sua fala foi fundamental para entendermos aí a dinâmica do discurso de ódio, fake news na internet. Quero agradecer aqui, em nome da Escola Superior de Advocacia, a sua presença no programa Entre Elas, a sua disponibilidade por compartilhar o seu conhecimento conosco, é sempre um prazer. Muito obrigada.
Eu que agradeço, é uma honra participar, agradeço a ESA pelo programa excepcional e agradeço a você também por conduzir os trabalhos. Foi um prazer. Obrigada, pessoal que está nos ouvindo no podcast, obrigada para quem está nos vendo no YouTube, a gente se encontra num próximo Entre Elas. Até breve, tchau, tchau. Até.